Iniciando umas análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia: Flamengo recebe Cíntia Almada e corre para acertar com o Atlético de Madrid. O principal elo é o jogador que ele quis, então tá chegando a Almada no Flamengo. Acho que o Flamengo vai negociar com o Atlético de Madrid a forma de pagar. Eu creio que há um bom relacionamento pelas negociações que já ocorreu entre Flamengo e Atlético de Madrid, principalmente Samuel Lino. E pode chegar a Almada para completar o meio campo do Flamengo, que vai ter a Arrascaeta como titular, Almada ali reversando, jogador novo ainda, que vai vir e vai ter tempo de adaptação, tempo de entrosamento. Então agora o trabalho todo fica a critério do Leonardo Jardim, utilizar a Almada do jeito e a forma que ele quiser. Então um passo acho bem caminhado esse de Almada dizer sim ao Flamengo. Então está a um passo de chegar ao time do Flamengo. Vamos para a próxima notícia do portal GE. Chapecoense versus Flamengo, aonde assistir, horário e escalações. Vamos à escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Pereira, Vitão ou Danilo, Ayrton Lucas ou Alexandre, Eric Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, Prata ou Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Então, no meu entender, eu não entendi algumas coisas, porque a Emerson Royal não vai ser utilizado e sim o Varela. Ali na notícia eu não entendi, não consegui ler se aconteceu alguma coisa com o Emerson Royal, que já vinha sendo utilizado na pré-temporada, ou vai utilizar o Emerson Royal em outro jogo. Ele viu que esse jogo precisa de um jogador mais como o Varela, com poder de marcação. Primeiro questionamento é esse, né? Vamos ver na hora da escalação, 9h30 o jogo, acho que esqueci, vai passar na Globo, na Premier. Entre Vitão e Danilo, acho que Danilo vai para a reserva, Vitão vem jogando, acho que vai continuar. A novidade seria Léo Pereira, tirando a vaga do João Vitor, que fez bons jogos. Então acho que vai ter mais a experiência do que a juventude, se for essa escalação que foi pro GE. Ayrton Lucas, eu acho que a Alexandre vai entrar aos poucos, acho que o Ayrton Lucas vai ser titular. Eric Pulgar e Jorginho, acho que é a dupla de volante titular do Flamengo. Dois jogadores jogam muito, apesar que Everton Araújo vem fazendo bons jogos. Então tem uma disputa ali entre eles. Saúl também recuperou muito bem, está muito bem no Flamengo, pode também entrar nessa briga. No meio campo, Samuel Lino, parece que vai ser o camisa 10, o organizador da jogada, apesar que a Arrascaeta está relacionado, deve ir ao banco. Então é outra questão que a gente vê. Eu sou a favor que ele utilize o time que ele treinou na pré-temporada, não e aos poucos ir inserindo esses jogadores que estavam na Copa do Mundo. Pelo menos a minha visão, eu compreendo isso, que ele comece com Samuel Lino, depois coloca Arrascaeta. Na ponta esquerda, Bruno Henrique, acho que fez uma pré-temporada excelente, acho que não vai ser jogador para jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas vai ser muito importante, acho, nos jogos importantes, nos clássicos, na Libertadores. Acho que o Bruno Henrique vai ser um jogador muito importante, jogando aberto pela esquerda. Na ponta direita, Prata retorna, de acordo com o portal GE, Prata deve ser titular, Lohan reserva. Eu iria com o Lohan, uma pena o Luiz Araújo ter lesionado. Acho que o Lohan merece mais chance e vem sendo utilizado na intertemporada. Então a escolha seria muito do treinador
Leonardo Jardim e Pedro, centroavante, acho que não tem discussão, é titular absoluto. Então o Flamengo vem para esse jogo contra o Chapecoense muito bem, acho que muito bem treinado. Então vamos ver o fazer acontecer. Vamos para outras notícias que eu comento mais um pouquinho sobre o jogo. Outra notícia do portal GE: ataque em alta e pior defesa. Fly e Chapecoense contrastam extremos. O Flamengo fez um ataque muito bom, quando a Chapecoense vem com defesa muito ruim. Porém, isso aí não quer dizer nada. Todo mundo teve um tempo de treinamento, de melhoria taticamente. Então, não quer dizer nada. Tem que ficou antes da Copa do Mundo, apagou. Acho que vamos voltar tudo do zero. Então, o Flamengo tem que fazer um bom jogo. A vitória é importantíssima, que o Flamengo aproxima do Palmeiras e faz cair a diferença. E a gente torce contra o peso do Palmeiras. Mas essa questão de melhor ataque, melhor elenco, melhor isso aqui, não quer dizer nada. O jogo vai fazer um retorno, então o retorno é sempre mais difícil. Então os jogadores do Flamengo tem que estar muito ligados, jogar o seu máximo, ainda mais fora de casa, para conseguir a vitória no dia de hoje. Outra notícia do Flamengo: Flamengo não perde para a Chapecoense há 8 anos. Boa notícia, mas é número. Como acabei de dizer, não quer dizer nada. O Flamengo vai ter que evoluir jogo a jogo, focando principalmente na Libertadores, que acho que depois de 3 rodadas, se não estiver enganado, 3 ou 4 rodadas, também já entra na Libertadores. Então o Flamengo tem que estar muito atento e vai ser bons jogos para conseguir. Não quer dizer que esses jogadores que vão começar hoje vão ser titulares em todos os jogos. Então vai ser uma evolução jogo a jogo até a Libertadores. Então esse time mostrou com o River Plate, principalmente contra o Benfica e contra o Olímpia, que tem capacidade, consegue suportar pressão. Com o River Plate foi um jogo bem complicado no meio tempo. No segundo tempo, as mudanças fez cair um pouco o nível. Do Benfica foi um jogo bem disputado. O Flamengo ganhou no finalzinho ali com o gol do Alisson. Então, e com o Olímpia, o Flamengo começou perdendo, conseguiu virar o placar. Então, o Flamengo mostra que 3 facetas. Sabe disputar um clássico, que foi contra o River, um jogo muito pegado. Contra o Benfica, um jogo tecnicamente muito bom, de movimentação, fechar as linhas, subir o ataque. Mostrou muito bem o trabalho tático. O do Olímpia é um jogo que o Flamengo teve que responder a sua torcida, tomou um gol, parecia que ia acabar, e o Flamengo goleou logo no primeiro tempo, conseguiu recuperar rapidamente, abrir uns 4-0 no segundo tempo, tomar o segundo gol. Então mostra que o Flamengo está muito bem psicologicamente, taticamente. Então esse time vem muito forte para esse jogo contra o Chapecoense. Basta para o Flamengo colocar em prática tudo que treinou para conseguir sair com a vitória importante hoje. Mais uma notícia do GE: intenta a disputa entre Flamengo e Cruzeiro por Zé Lucas do Sport. Assim como na primeira matéria da Almada, é o sim do jogador que vai fazer toda a diferença se ele vai vir ou não. Ele tem que escolher qual clube. O Flamengo está querendo reforçar, fazer uma base forte. O Flamengo gostou de ganhar a Libertadores Sub-20, quer ganhar a Libertadores Sub-20, o Mundial novamente. O Flamengo está investindo forte para fazer um time na base forte e fazer esse trabalho da formação da base para o profissional. Acho que a ideia, eu creio que a ideia da diretoria, junto com o Boto, com o treinador Leonardo Jardim, é cada vez mais
ser que o jogador da base ocupe lugar no time titular. Nós já temos o Lohan que retornou, temos o Everton Araújo, então tem alguns jogadores ali já conseguindo um espaço entre os titulares ali. É um processo que vai levar anos, não é algo assim imediatamente, que achei que toma posição, mas é um trabalho iniciado pelo Flamengo. Outra notícia do GE: o que mudou no Fla 53 dias após o último jogo pelo Brasileirão? O que mudou foi ele achou um esquema tático sem os seus grandes jogadores, que é a Arrascaeta, o Prata, que os jogadores que foram para a Copa do Mundo. Então ele achou o Samuel Lino como meio atacante, muito importante, o Bruno Henrique pela esquerda. Eu via queimei minha língua com ele como 9, eu falei, acho que ele perdeu velocidade, recomposição defensiva, e acabei queimando minha língua. Então, o Bruno Henrique pela esquerda, e achou os meninos da base para preencher o time: Lohan, Everton Araújo, João Vitor, os dois lateral Johnny, e como Daniel Salles, para reforçar o elenco. Então o Flamengo quem descobriu isso na sua intertemporada: alguns jogadores em outras posições e o time na paz. E a última, para finalizar a análise de hoje: a Arrascaeta cita saudade e celebra retorno ao Flamengo após 3 meses. Que ele ficou lesionado, problema na clavícula, então ficou esse tempão afastado. Eu creio que a Arrascaeta vai entrar aos poucos no Flamengo, sem forçar muito. O Flamengo vai precisar muito dele na reta final ali, na Libertadores, no final do ano, na possível disputa mundial. O Flamengo ganha a Libertadores esse ano, então na reta final do Brasileiro, então vai precisar a Arrascaeta 100%. Então todo cuidado agora no retorno dele vai ser fundamental para que tenhamos a classe, a assistência, o drible, a finalização boa que ele tem nessa reta final do ano, onde o Flamengo vai forçar mais o elenco, e é ali que ele precisa estar 100%. Essa análise foi comigo, o Eduardo. Usei o portal GE como fonte para fazer análise. Entre lá, lê as notícias, se informe, crie a sua opinião, faça sua análise. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.